dentre todos os princípios que me chamam a atenção, do tipo que, por exemplo, Deus é eterno, né? Para mim é uma máxima incrível. Todos nós somos seres inteligentes. Para mim isso é básico, né? O mundo, a natureza, estão sobre as leis naturais. É tudo perfeitamente organizado. Os átomos, todos fazendo as trocas com os elétrons e tudo mais, é tudo perfeito. Isso para mim é muito interessante. E uma das frases que eu tenho, talvez eu não conseguiria antigamente ter formulado ela, mas hoje eu já consigo, pelo menos eu consigo, eu li ela e achei ela interessante, porque ela me responde a muitas perguntas, né? Vamos lá. O poder incalculável da mudança. Qual o impacto em nossas vidas quando mudamos? O do porquê mudamos? O do porquê escolhemos mudar? Isso é muito interessante. Eu vou deixar o outro título separado desse daqui. Por quê, né? É tão incrível quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Cada um se apoie num exemplo seu. Você se apoie num exemplo seu. Qualquer pessoa tente se lembrar, recordar, ou até faz isso muito mais vezes, né? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa bem... Eu sou até muito bom no sentido de me adaptar. Então, se eu tiver que me adaptar a certas coisas, tiver que me mudar para uma determinada cidade diferente, eu me adapto. Eu não tenho um problema grande. Embora eu não goste muito de mudanças. Mas se eu tiver que me adaptar e isso fazer com que pessoas fiquem felizes, eu modifico sim. Mas tem certas coisas que eu não mudo. É incrível. Eu não como feijão. Isso é impossível. Se algum dia, se o mundo só tivesse feijão, aí eu talvez teria que ser obrigado a comer o feijão, porque não ia ter outra coisa. Mas eu ia encontrar uma maneira de fazer uma salada de feijão, sei lá. São coisas diferentes. Mas aqui, felizmente, não é tão radical dessa maneira. Mudar. Quando que nós decidimos mudar? Existem pessoas que mudam. E por que elas mudam? Elas estão acostumadas tanto a fazer determinada coisa e aí mudam. Esse princípio deve ser algo muito forte dentro da pessoa. Eu não sei se é algo que a pessoa lute para mudar ou é algo que é essa virada de chave quando alguma coisa se compreende. Eu acredito que talvez sejam as duas. Então, eu durante um tempo, eu era católico. Vou falar sobre religião, né? Um assunto polêmico. E sim, eu acreditava em tudo da religião católica. E acredito, viu, que existam os santos, que existam os ritos. Acredito em tudo. E depois eu passei a conhecer a igreja Mormon. E eu acredito tudo na igreja Mormon. Todas as coisas sobre os 3 reinos, celestial, telestial, e assim por diante. E depois passou um tempo e eu fiquei ateu. Já não acreditava mais em nada. E eu acho que eu tive fundamento também. Né? Dentro do contexto que eu enxergava, fazia muito sentido para mim. E eu
me senti, vou dizer até que bem, quanto à complexidade de tudo que estava envolvido das religiões, de acreditar ou não em Deus. Porque tem certas coisas que dependem única e exclusivamente da gente. Por exemplo, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que nós tomamos a decisão. Tanto que toda essa inteligência para a nossa evolução, ela depende única e exclusivamente da gente ter a fé ou não. Dá para, utilizando um exemplo bem grosseiro, dá para beber água para outra pessoa. E depois, quando, agora no xamanismo, no espiritismo, tudo começou a se encaixar, fazer sentido para mim. E talvez para você faça sentido de uma ordem inversa, de uma outra maneira. E para qualquer pessoa, também cada pessoa tem uma visão do mundo. Vê o mundo através de uma maneira. Eu até, inclusive, eu li esses dias, né, que... Olha que interessante, eu devo ter anotado que, complementando, né, essa frase que eu falo várias vezes, que cada pessoa vê o mundo através dos seus olhos, é que cada pessoa, cada espírito, né, lembrando que a pessoa aqui na Terra, ela tem alma, porque o espírito está com o corpo. Quando o espírito não está com o corpo, ele é o espírito. E, pois então, cada ser, ela vê o mundo através dos seus olhos. E nesse mundo que cada um tem, ele cria as suas próprias leis. Olha que interessante. Eu tenho, se eu for olhar bem para a minha vida, eu tenho minhas leis que eu coloquei na minha vida. Você tem as suas leis que você coloca na sua vida. Qualquer pessoa tem as suas leis. Olha, eu posso fazer isso até isso. Eu já não posso fazer mais disso, porque senão eu perco o controle. Eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso daqui, não quero fazer. Compreende esses limites, essas leis nossas, internas? E só, aí a outra parte. Só que somente Deus pode impor leis para as outras pessoas. O que isso vem a ser? Que eu, Samuel, para mim, é importante para mim caminhar uma vez por semana. Para mim eu já percebi, eu preciso disso, é uma necessidade minha. Minha vida ela não anda se eu não for caminhar, eu ter meu tempo de introspecção, para eu poder refletir e tudo mais. Eu preciso ter esse tempo para mim. Só que eu não posso impor isso para outra pessoa. Olha, você tem que andar uma vez por semana. Talvez dê certo, porque é uma coisa boa, né? Caminhar. Mas só que para a pessoa, às vezes não é tão. Para ela ir à academia pode ser melhor. Para ela ir nadar no clube. Ou para ela ficar jogando videogame é uma distração para ela. Compreende? Então é muito interessante isso, porque não nos coloca como superior e querer mandar em outros irmãos, em outras pessoas. Então eu acho muito interessante essa parte. Mas voltando aqui intimamente ao assunto, a mudança, ela faz uma diferença. Então, essa última semana que eu disse que não vou mais julgar, né, vou agora me dedicar meu tempo que eu tenho livre para poder estudar mais e tudo mais, foi uma mudança que eu fiz. O que me levou a fazer isso? É esse o ponto desse título para nós refletirmos. O que fez
eu mudar? Não estava bom da outra maneira? Estava ótimo. Eu jogava todo dia, né? Principalmente antigamente, 10 horas por dia. Mas o que me fez mudar? Porque eu vou falar por mim, né? De uma maneira geral, eu quero melhorar. Eu quero me tornar um ser mais conhecedor das coisas. Eu quero evoluir. E eu acredito, né? Olha, tá vendo, Jair? Para mim é importante isso nesse momento. E talvez para você também possa ser importante em algum momento. E para cada pessoa também talvez possa ser muito interessante querer evoluir em algum momento. E para que isso ocorra, uma coisa tem que sair. Para crescer, a gente percebe até a cigarra tem que trocar de pele. E o ser humano também. Para ele ter que fazer uma coisa, ele tem que tirar uma. Não adianta querer ter tudo ao mesmo tempo. Principalmente relacionada a tempo. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Qual o impacto em nossas vidas quando mudamos? Hoje, como que eu me sinto nessa uma semana que eu apliquei um tempo maior ao estudo? Eu me sinto ótimo. Eu aprendi uma semana, coisa que acho que em um ano eu não aprendi. Porque ficava daquela maneira, ler uma frase aqui, ler uma coisinha ali e deixa para lá, depois não. Não, ultimamente eu todos os dias estou estudando e me propondo a levar a sério o estudo. Então, para mim, está fazendo uma grande diferença. Tanto que eu quero mais. O do porquê mudamos? O do porquê, porque eu já comentei aqui, né? Que eu quero mudar, que eu quero aprender mais. Na verdade, acho que até ficou bom a pergunta aqui novamente, né? Eu quero ter um conhecimento mais próximo, sabe? Uma intimidade maior com Deus. Eu quero reconhecer muito mais coisas. E tá certo que esses dias eu vi uns vídeos de humor e eu acabei rindo de coisas que antigamente eu não teria achado graça, né? Então eu acho que essa sensibilidade, principalmente com o ser humano, com a nós mesmos, principalmente, né, devemos nos conhecer primeiro. Isso talvez tenha aumentado, ou esteja aumentando. Quando nós mudamos, quando você muda, quando qualquer pessoa muda, nós percebemos no nosso íntimo, né, que algo está diferente. Quando vamos deitar na cama, vamos pensar. E a última parte, o do porquê escolhemos mudar. Então, esse do porquê escolhemos mudar é mais uma fé que temos, né? Porque nós não sabemos como que ela, a não ser que eu tenha regredido, né? Vamos supor, eu tenha parado de jogar, depois eu voltei a jogar. Então aí quando eu estou voltando a jogar, eu me recordo do tempo que eu não estava jogando, por exemplo. Olha, eu poderia estar aproveitando esse tempo estudando. E por fim então aí talvez. Mas na primeira vez é porque nós imaginamos. E eu acho que isso daí talvez seja um dos maiores provas de força que temos. Porque é graças a esse tipo de situação, quando mudamos, que quando existir uma situação maior ou à frente que precisaremos mudar, nós, por nos conhecermos, falar, opa, Samuca vai, claro que eu vou.
porque eu me sinto capaz de dar esse outro passo, de mudar novamente. Talvez não nessa parte de jogar, porque eu já estou, não vou deixar de estudar para fazer uma outra coisa. Mas isso mostra que eu tenho uma certa força, me sinto capaz. Então nesse vídeo, ele ficou bem diferente. Nós vimos que o poder incalculável das mudanças. Qual o impacto em nossas vidas quando mudamos? O do porquê mudamos. O do porquê escolhemos mudar. Gratidão, gratidão, gratidão.